Quem é você quando você não lembra do passado? Ou quando você não se reconhece quem você foi no passado? Imagina acordar num mundo pintado, entre monstros e sussurros e nomes esquecidos, sentindo na sua própria pele que tem algo de errado. Nesse caso, você se chama Maëlle, mas às vezes um eco profundo responde Alice, só que só dentro da tua cabeça. Esse é o dilema de uma das personagens mais fascinantes e a minha preferida do Clair Obscur Expedition 33. E hoje no quadro Na Mente de, a gente vai explorar como que o trauma grave e potencialmente complexo continua em passado, pensando na Alice, tá? Como que esse trauma ele pode fragmentar a memória e criar versões diferentes de nós mesmos. E finalmente, costurar tudo de novo e de novo e de novo. Prepare então para uma jornada de dissociação, amnésia funcional e reconstrução da identidade. E um aviso rápido, tá? Esse vídeo ele é educativo. Ele não substitui uma avaliação médica ou psicológica. Apesar de médico que trabalha com saúde mental, hoje a gente vai estar aqui apenas analisando personagens fictícios à luz da ciência. Bora lá então? No prólogo do jogo, a Maëlle ela aparece com uma irmã adotiva, é importante essa informação, tá? Irmã adotiva do Gustave. Pronta para uma perigosa expedição até o número 33. Ela sofre visões de uma garota mascarada e de um velho guerreiro. Ela tropeça em memórias estranhas, cheias de lacunas de uma fog, uma literal fog e neblina mental. O jogador então, a gente percebe logo que a Maëlle não é apenas a Maëlle. Na verdade ela é Alicia, a filha biológica da pintora Aline, reencarnada dentro do canvas após atravessar o portal do mundo real. Esse atravessar, ele desmonta o seu sentido de continuidade pessoal, como se no jogo carregasse um save realmente corrompido, criando uma personagem com dois arquivos de dados sobrepostos. Para entender um pouquinho mais dessa bagunça, a gente precisa falar de dissociação. Já ouviu essa palavra? Conhece? Na psicologia, na psiquiatria, dissociar é desligar-se temporariamente de conexões entre lembranças, por exemplo, ou mesmo emoções e percepções do seu próprio corpo, ou seja, tem a ver com interocepção também, tá? E a gente pode fazer isso também pelo funcional, dissociando ali as nossas partes emocionais, criando, por exemplo, partes protetoras, tipo um bombeiro, um policial, um você mais velho, mais agressivo, para te proteger de situações que a sua parte inteira ou a sua parte emocional mais frágil e potencialmente real não consegue em determinado momento da tua vida, pois ela ficou congelada no passado, impedida inclusive de amadurecer e superar as dificuldades. Em doses leves é completamente normal. Todo mundo já dirigiu um piloto automático, tá? E se lembra ali de quilômetros inteiros, né? E se passou, esqueceu. Mas em traumas intensos, prolongados ou contínuos, especialmente na primeira infância, quando o cérebro ainda está instalando aqueles pacotes de segurança na nossa cabeça, a dissociação ela vai virar tipo um firewall externo, uma barreira de proteção e parte da experiência vivida ela vai ser cortada para fora, para proteger todo o sistema. E o que a gente pode chamar de uma amnésia dissociativa. E em casos mais complexos pode evoluir para o transtorno dissociativo de identidade. Esse termo ele é bem polêmico, tá? É o antigo transtorno de múltiplas personalidades. Bem grave, mas que de certa forma todos podemos manifestar de maneira bem diminuída, como os nossos protetores emocionais, manifestar partes emocionais protetoras, tá? Tudo bem? Mas voltando um pouquinho. Alicia, então, ela atravessa o portal carregando todo o horror de ver o irmão morrer carbonizado, a mãe enlouquecer pelas perdas, pelo luto, e o próprio corpo dela queimar, comprometendo a sua voz e a sua comunicação. Muito importante a comunicação aqui, tá? Quando aterra no canvas o seu cérebro, vai puxar uma alavanca de emergência, vai apagar aquela pasta chamada Alicia, vai criar um usuário de um sistema emocionalmente fragmentado. Aquela Alicia inteira e uma parte que toma conta, uma nova personalidade. E nisso vai surgir a Maëlle, que vai tocar a vida dela. Dentro do jogo isso aparece naquelas cutscenes mais oníricas, onde a Maëlle vê uma criança de máscara se afogando em tinta. Aquilo é memória corpo a corpo, tá? Aquela sensação de morrer afogada na própria fumaça do incêndio. Olha que emblemático aqui, né? Pegando essa história. A máscara é a metáfora de identidades sobrepostas.
E a mecânica ela vai lembrar como se fosse um boss ali de 2 fases, né? Na primeira o inimigo parece mais frágil, na segunda revela a verdadeira forma, né? Isso acontece muito no jogo também, né? Mas enfim, a Maelle é a fase 1 e a Alicia é a fase 2. Ainda bloqueada por um portal de uma neblina, né? Tipo, lá um Dark Souls aqui. Como se reconstrói então uma identidade quebrada nesse caso? A ciência ela fala de muitas integrações de memória. Tem algumas terapias como se fosse o MDR, Brain Sport, experiência somática, sistema familiar interno, ou uma das minhas preferidas, o IEM e o Psychedelic. Essas linhas, essas técnicas de terapia de trauma, eles vão usar a estimulação bilateral, visual, corporal, auditiva, cognitiva, para a gente fazer um reprocessamento de lembranças carregadas de terror. E é como pegar um arquivo corrompido e reparar ele. Outra abordagem também bacana é a Narrative Exposure Therapy, onde o paciente vai colocar ali memórias traumáticas como se fosse uma linha do tempo fisicamente, né? Ou seja, uma corda no chão, com objetos marcando eventos, transformando tudo aquilo, todo aquele caos numa história linear. Tipo reordenar missões numa log quest. Praticamente uma sessão de uma terapia em forma de RPG de mesa. Mas, rebobina, voltando aqui. A jornada da Maelle, da Alicia também, né? Ela é guiada por pistas sensoriais. Então tem cheiro de fumaça, tem som de pincel arranhando a tela, tem uma cor carmesim de tinta viva. Esses estímulos eles vão quebrar aquela barreira do plot twist, tá? E vai ser libertar ali algumas vezes cutscenes intensas. A neurociência chama isso de State Developed Memory. Isso porque lembranças codificadas de um estado de estresse extremo só se tornam acessíveis quando o corpo reencontra chaves sensoriais semelhantes. No Canvas, tudo que é tinta, chama e perda. Portanto, as chaves estão por toda parte. Por isso que os lapsos da Maelle vão diminuindo ao longo da nossa campanha, né? E o mundo, literalmente, ele empurra as portas mnemônicas para ela. As lembranças que estão ali fazendo a integração do verdadeiro eu, no caso ela, né? Não do eu dissociativo, né? Da parte emocional exilada dela. Quando a Alice, então, finalmente desperta por completo, surge aquele conflito típico de uma fusão de partes emocionais. Ela entra em crise. Qual passado é real? Quem que ela ama? Quem que é ela, na verdade? A mãe que destruiu o Canvas ou os amigos que querem salvá-lo? Aqui entra a teoria dos selfs múltiplos, do sistema familiar interno do Richard Schwartz, que a gente falou um pouquinho mais anteriormente. Não há um eu, um monobloco, mas um grupo de partes internas, tá? Pega bem essa palavrinha aqui, ó. Um grupo de partes internas com papéis diferentes. Então, eu, lá dentro de mim, né, no meu emocional, somos vários eus. Totalmente Alice e Maelle aqui, né? Então, a Maelle, ela basicamente ela é o gerente. Ela é a parte integrada, a parte total, né? E a Alicia, ela é a parte traumática, é a parte exilada. Uma memória dolorosa que foi exilada. E surge ainda mais, surge um bombeiro, né, um impulso explosivo de sacrificar tudo para acabar com a dor, que também é muito visível isso naquela cena em que a Alicia, ela quase derruba o monolito sobre ela mesma, né, ou todo mundo estava em volta, né. No jogo, a integração ela acontece quando ela assume o nome completo, Maelle Alicia, né, vai se fundindo as estatísticas de uma combinação de personagens. Inclusive vai acabar desbloqueando no jogo mesmo aquela árvore um pouquinho maior de habilidades, né? Aquela habilidade bem OP-zona lá que foi nerfada, né? Enfim, na prática clínica, a gente acaba chamando isso, esse momento, de reintegração ou de co-conhecimento. Quando as partes elas reconhecem a existência mútua sem pânico, né? Sem aversão. E a terapia de partes ela usa visualizações. O paciente então ele vai fechar os olhos, vai imaginar uma sala inteira, vai convidar cada parte para sentar para conversar. É tipo um lobby de um MMORPG. E o objetivo é a aliança. A partir daí, negociar papéis. Quem cuida da segurança, quem cuida das memórias, quem cuida das decisões, quem está mais preparado, apto para fazer isso, né? Fazer a gestão da sua parte, da sua equipe interna. Olha que legal aqui. Então assim, ó, pacientes eles vão relatar essa sensação de uma latência baixa. Tudo fica mais claro de se enxergar e de se viver. Uma comunicação interna muito mais rápida, em vez de travar, crachar a qualquer momento, quando você vai esperar que aconteça algo que você talvez não esperava antes, né? Enfim, o outro elemento essencial aqui é o voltar para o corpo. O trauma dissociativo ele faz com que a pessoa acabe vivendo como se fosse num modo espectador, como se assistisse a própria vida num stream. É sentido também como uma sensação chamada de despersonalização, guarda bem esse nome, como se não estivesse dentro do seu próprio corpo.
E que muitas vezes, muitas pessoas costumam sentir isso de vez em quando, né? Mas sem uma sustentação. Por isso que é ok, que é até aceitável que se sinta isso de vez em quando para fazer um coping, para lidar com algum problema, mas que depois tem que retornar, né? Se não retornar, a gente tem um outro problema aí. Mas enfim, técnicas mais somáticas, tipo a respiração diafragmática, tipo o ground sensorial, né, o aterramento, eles vão reduzir essa latência, esse lag entre a mente e o nosso próprio corpo. É como se a gente estivesse tentando sincronizar o áudio e o vídeo que estavam ali defasados. No jogo, isso aparece quando a Maélia ela sente um pulsar da tinta no peito dela, antes de alguns flashbacks, e ela põe a mão sobre o coração e a cena muda. O toque físico ele é gatilho para o embodiment, para reencarnar na própria pele, ou seja, para personalizar de volta, para personificar de volta, inclusive, né? Porque são coisas diferentes. Talvez você pergunte então, né, tá, mas isso aí tudo acontece no game? Não. Tem muito caso real de amnésia dissociativa, que vai mostrar o tanto que algumas pessoas acabam esquecendo o nome, cidade natal, profissão, e depois de algum evento extremo, né, tipo uma guerra, um abuso infantil na primeira infância, ou mesmo um desastre natural. Lembra aqui do Brasil, por exemplo, aquelas enchentes lá no Rio Grande do Sul. Tem muita gente que só de lembrar, só de ouvir o barulho de água, já acaba voltando para aquele momento do trauma, tá? Isso é muito real, tá? Tem gente em consultório passando por isso. Mas enfim, muitos acabam se recuperando, né? Acabam entrando em contato, recuperando esses fragmentos através de cheiro, de música, ou mesmo de um lugar específico, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Em 2017, recentemente, tá? Teve um soldado britânico que foi encontrado vagando pela Itália, ou seja, britânico na Itália, só que sem lembrar sequer da língua dele. Ele teve um TEPT severo, ou seja, um transtorno do estresse pós-traumático grave, severo. Depois de uma terapia de exposição, depois de MDR, ele acabou recuperando a fluência das memórias. Inclusive, não só a fluência verbal, como a fluência das memórias. Ou seja, ele integrou e entendeu que aquilo que era uma memória, o que ele não conseguia lembrar, agora estava em contato, agora ele tinha recuperado. Isso aqui não é só o próprio subjetivo não, tá? Tem muito exame de neuroimagem que vai indicar o tanto que durante uma dissociação, a comunicação entre a amígdala, né, que é o nosso detector de ameaça, a amígdala do cérebro, não da garganta, né? Tanto que a amígdala e o hipocampo, que é o nosso bibliotecário das memórias. Tanto que eles dois acabam se desentendendo, ele vai ficar meio que em modo avião. E aí as terapias de trauma, elas vão ajudar a religar esse Wi-Fi neural, tá? Agora vamos falar um pouquinho de identidade no espelho, tá? Tem um teste famoso na psicologia infantil, que faz com que os bebês se reconheçam e olhar, né, para ver se a imagem refletida no espelho são eles mesmos, tá? Isso acontece por volta dos 18 meses. Então, a partir dos 18 meses, um bebê já consegue fazer esse tipo de reconhecimento, tá? Faz parte do neurodesenvolvimento habitual. Então, o desenvolvimento típico, certo? Sem atraso de desenvolvimento. O trauma grave, ele pode fazer regressar esse senso. Então, adultos vão ali olhar para o espelho e se estranhar ao ver o próprio rosto, como se fosse um avatar do jogo que alguém escolheu. Ou seja, uma despersonalização. Eu, além de não ser eu não me reconheço. Olha que pesado que é isso, né? Como é que na verdade é até chocante para a cabeça. Ó. Então assim, ó, a Maélia ela vai viver isso praticamente toda a nossa campanha no jogo, né? Então ela vai se observar no espelho do lago de tinta e ela diz, ai, não parece eu, não me reconheço. Olha quantas vezes que a gente viu isso no lobbyzinho lá, né, perto da fogueira. Então, enfim, a cena ela vai simbolizar literalmente essa despersonalização. E em consultório a gente acaba usando também muitos exercícios como olhar no espelho durante uma terapia ou durante uma meditação mindfulness de 3 minutinhos, narrando em voz alta 3 características físicas, só que sem julgamento, né? É tipo um patch de atualização. Fazer isso representa como se fosse uma atualização, tipo reinserir aquela skin original toda. Outro ponto fascinante aqui, tá? A Alicia, ela vai reviver as mortes através de sonhos lúdicos, que acabam virando tipo um quick time event, né? Uma sequência de botão rápido ali, né? Algo automático. Tipo aquela sensação que você fica assim, como se, nossa, tô sentindo que a vida agora tem modo tutorial, só tenho que apertar um botão aqui e tá tudo certo, né? Mas enfim, isso vai ecoar muita pesquisa sobre terapia de ensaio de imagem, tudo bem? Para pesadelos traumáticos. Então assim, pacientes eles vão acabar reescrevendo scripts de um sonho acordado e depois vão praticando eles antes de dormir. Isso é muito interessante.
vai reduzir a frequência de pesadelo em até 70%. É muita coisa isso. Uma das únicas coisas que a gente consegue ter uma evidência mais sólida para melhorar pesadelos contínuos, ou aqueles terrores noturnos, né, que é muito relativamente comum quando tem um quadro de TEP, de depressão, uso de antidepressivo, toda essa parte, tá? No jogo, a Alice ela vai reencenar um incêndio ao lado do Renoir, real. Só que dessa vez, segurar a mão dele e sair das chamas. Olha que metáfora perfeita de uma reescrita onírica, tá? Mas você quer mais, né? Então, vamos para alguns equipamentos terapêuticos, tá? Primeiro, psicoeducação sobre dissociação. Então, pacientes que entenderam que esses lapsos não são loucura, mas trabalhar então uma estratégia de sobrevivência. Vão reduzir a vergonha em 40%, tá? É muito significativo. Segundo, grupo de apoio. Ouvir outras narrativas semelhantes vai acabar ativando os nossos neurônios do espelho, isso vai validar a nossa experiência, né? No Expedition 33, a Maélia ela vai encontrar o verso, que também lida com a identidade inconclusa, tá? Essa conexão que eles fazem, como se fosse um buff para parte ali, né? Que vai aumentar a resiliência. Terceiro, mindfulness orientando as partes, ou seja, respirar, perguntar que parte de mim que está ativa agora, como se a gente estivesse abrindo uma janela de um chat interno para impedir um spam de pensamentos intrusivos que vão invadir aquela parte, tá? Mas, voltando ao jogo, a parte do clímax. A Alice, ela vai integrar as memórias, vai confrontar a mãe e encarar o Renoir. Ela diz, já não sou só eu. Olha que fantástico isso. Já não sou só eu, nem só a Alice. Eu sou ambas, eu sou inteira agora. Essa parte ela não falou, né, mas ela quis dizer isso. Eu sou inteira agora. Cada pedacinho de mim, cada partezinha, inclusive as novas que foram criadas para tentar melhorar o meu sofrimento. Né? Que todas são importantes, tá? Não existe partes ruins. Já tem aquele livro do próprio Richard Schwartz. Enfim, esse é um momento de uma síntese dialética. A tese, né, que é a Alice, e a antítese, que é a Maëlle. Então a síntese vai ser a identidade integrada das duas. Filosoficamente, o trauma ele é um buraco negro da narrativa. E curar é orbitar tão perto do ponto de converger a gravidade em energia. Ou seja, para curar o trauma a gente precisa de movimento. Trazendo para o teu inventário agora da vida real. Se você sente alguns lapsos ou os apagões emocionais, ou mesmo uma dúvida sobre quem você é, tem 3 passos que vale a pena testar, tá? Número 1, pratique o ground, né? Esse aterramento. Escolha um objeto tátil, descreva ele mentalmente em 5 detalhes. Isso vai te ancorar no presente. Por exemplo, como se te jogasse para se sentir a personificação. Então, eu estou percebendo que eu vejo esse objeto e reparo isso. Tá? É essa a ideia de base. Tá? Número 2 aqui. Escreva uma linha temporal. Mesmo que incompleta, deixa aqueles espaços em brancos, pois esses gapzinhos eles vão incentivar o próprio cérebro a buscar peças que faltam. Tá? Isso faz com que a gente faça a presentificação. Número 3. Procure um profissional treinado. Tá? Então, um psiquiatra, um médico, psicólogo, profissional do IM, Psydelic, para usar psicodélico no caso, MDR, IFS, ou terapia de trauma em geral. Essas abordagens têm evidências robustas sobre o recurso externo para melhorar. E ainda, talvez, você pergunte, dissociação, ela vai sumir de vez? Bom, aqui eu tenho que te falar, né? Nem sempre, tá? Porque muitas pessoas elas vão aprender a conviver como guerreiros que vão dominar a magia caótica dos jogos. Mas o objetivo não é esse, né? O objetivo não é a gente acabar deletando as partes emocionais, mas transformando elas em aliados. A Alice, por exemplo, ela vai manter lembranças dolorosas, mas agora como uma bússola moral que vai impedir de repetir o ciclo de negação da própria mãe. Não dela negar a mãe, né? Mas da mãe dela tá negando que o filho morreu. Enfim, em termos de gameplay agora, tá? Ela vai desbloquear uma skill de empatia, para poder sentir a dor sem se afogar nela. E antes de encarar, eu te faço o desafio, tipo uma side quest diária aqui, tá? Grava um áudio. Grava um áudio de você mesmo, você mesma, lembrando um momento feliz da sua infância. Depois ouve ele em um ponto aleatório do seu dia. Observe as reações corporais que isso vai te gerar. Esse mini teste vai revelar blocos de memórias. Se você se sentir, então, entorpecido, com uma ansiedade forte, tá? Nota, talvez o teu hipocampo, ele esteja pulando alguns frames, pulando algumas partes. Isso quer dizer que tem coisa aí por trás, tá? Então,
Pega essa informação, pega esse desconforto, essa angústia, que esse testezinho, né, que esse exercíciozinho leve pode fazer e leva para o teu terapeuta. Tudo bem? Vamos adiante então? Bom, agora, conversa com você. Em que momento da tua vida que você sentiu que você era um NPC, né, um personagem não jogável na sua própria história, que você não estava no controle de você mesmo, tá? Você já experimentou essa sensação de estar usando ali um nick de outra pessoa? Enfim, compartilhe aqui nos comentários e relata, porque relatos se conectam, eles quebram o isolamento, eles criam uma parte de uma experiência coletiva. Então, se você curtiu, deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e na nossa próxima aventura a gente vai entrar um pouquinho mais na mente do Gustavo. Será que é uma coragem genuína que ele teve ou é uma autossabotagem heróica? Até lá então, mantenha tuas partes internas alinhadas como se fosse uma rede bem coordenada e lembra, memórias não integradas é tipo um boss opcional, tá? Encarar ele pode render um loot lendário chamado autenticidade. E com isso a gente encerra por aqui. Para aqueles que vierem depois, até a próxima, Descomplicando a Psiquiatria e a Neurociência, uma sinapse de cada vez.